Bom dia a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva, para que a gente possa fazer as reflexões deste dia, né, a respeito desse tema da afabilidade e a doçura, que está lá na parte do Evangelho, que é que fala sobre bem-aventurados os pacificadores, né? Aqueles que são pacíficos. Porque ainda diz, né, que a terra será deles. Então, entra numa situação que todo esse capítulo ele fala sobre nós mantermos a paz, a serenidade, a tolerância e também a amabilidade. Ou seja, ser amável, ser gentil. E o que isto significa? Isto significa que nós estamos desenvolvendo em nós a virtude da caridade, da benevolência, que são tudo quando nós somos amáveis. Nós estamos manifestando esta virtude. Aí entra aquela que faz a reflexão desse texto. É um tributo de um espírito chamado Lázaro. 1861, lá no século XIX, ele comentou um texto bem curto sobre ser amável, e é interessante que até hoje funciona da mesma forma, né? Então significa que quando nós vamos ao ponto que nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes, elas não é esse desenvolvimento, não é do dia para a noite, mas tudo colabora para tal. E é interessante que neste capítulo diz que aquele que é bem-aventurado, que seja pacífico, herdará a terra. Ou seja, nós teremos uma vida material em paz. Ele não fala do futuro nessa parte, mas o futuro, enquanto espírito, está intrínseco na aquisição de virtude. Então, olha que interessante, né? Nós somos amáveis? Somos. Aí é que entra a reflexão. Ou nós somos educados a ser amáveis? Aí entra um outro ponto. Porque todas as situações em que nós somos gentis, nós precisamos nos perguntar se essa gentileza não faz parte da pressão social. A pressão social, ou seja, a pressão externa, faz com que nós sejamos gentis. Um exemplo, quando às vezes a gente vai num comércio, principalmente desses comércios onde a marca ela é bem forte, todos que estão ali nos recepcionam com um sorriso, ou seja, são amáveis. Mas será que isso é ser amável? Todas as vezes que nós adentramos ao salão, nós encontramos pessoas amáveis, ou seja, nos encontramos aqui com um sorriso. Mas isso reflete aquilo que nós somos mesmo interiormente? É aí que é o ponto. Nós somos treinados a sorrir para aquele que entra na casa espírita. Nós somos treinados quando nós estamos trabalhando a ser amáveis com um cliente. Mas é amável com o concorrente? Não. Aí é que entra uma questão, né? Nós somos amáveis com aquele que tem um ponto de vista diferente da gente, seja onde nós estivermos. E esse texto ainda ele vai mais ainda no nosso calo. Nós somos amáveis dentro de casa, a mesma forma que nós somos amáveis na empresa.
ou no centro espírita, ou na rua. Nós somos amáveis aqui dentro, da mesma forma que nós somos amáveis no trânsito, dentro de um metrô lotado. Nós somos amáveis na via pública. Nós somos amáveis quando a gente está esperando na fila de um hospital, de um pronto-socorro, com dor. Ou às vezes a gente está com o filho chorando com dor. Então é disso que esse texto diz, que quando nós podemos nos considerar amáveis, essa amabilidade, ela é constante. Constante. E aí entra aquela situação, todos nós não somos constantes nas nossas benevolências. Nós até praticamos o bem, mas nós ainda não somos virtuosos ao ponto de praticar o bem em qualquer situação. Aí isso deixa a gente triste. Mas não é para ficar triste, porque essa é a forma que a gente tem como escola o aprendizado. Essa escola, para aprender, é dessa forma. Olha, o espírito, quando ele começa as suas primeiras encarnações, ele utiliza da matéria, a gente fala, a matéria, a ferramenta de evolução. E de que forma é isso? A própria influência da matéria faz com que a gente comece a moldar aquilo que a gente pensa, ou seja, a forma que a gente começa a raciocinar. Para depois a gente adquirir esse raciocínio, esse conhecimento e tudo mais, a gente vai começando a desenvolver um senso moral. O senso moral, ele vem por último. Então a gente precisa conhecer, ter conhecimento de tudo que nos afeta. A matéria serve para isso. Então quando a gente é educado a falar um bom dia, um boa tarde, um boa noite, ao se levantar da mesa, com licença, a não arrastar móveis, sabe aquelas coisas bem básicas, que isso se faz com crianças, e às vezes com adultos também, né? Essas formas exteriores vai fazendo com que o espírito que ainda influenciado radicalmente pela matéria, ele comece a desenvolver o que? Sentimentos. Porque o espírito, ele sente. Então, por exemplo, se nós recebemos um contato de intolerância, ou seja, nada amável, ou seja, de grosseria, como que a gente sente? É esse sentimento que vai desenvolvendo. Então, no nosso meio social, a gente também é como se fosse um adestramento. A gente, às vezes, é condicionado a agir de uma forma. Só que, às vezes, essa ação, ela não está condizente com a caridade, com a benevolência, com o amor ao próximo. Então nós começamos a sentir o quê? Incomodados. Então a gente vai se incomodando. E às vezes a gente nem se incomoda. Aí é um perigo. É um perigo, porque significa que a gente ainda não tomou consciência. Só que conforme a gente vai tomando consciência, a primeira coisa que vai pegar na gente é se sentir incomodado, é se sentir aflito. A aflição é um tipo de sofrimento. É um tipo de sofrimento. Mas é um sofrimento em que a gente despertou. Porque existem tipos de sofrimento que eles são uma espécie de expiação. Vamos imaginar assim, é muito mais questões morais, questões físicas,
que vai refletir, né, na nossa moral, do que uma aflição por a gente estar raciocinando ou meditando. Hoje aqui a gente pode estar raciocinando, meditando, né, sobre esse tema, se nós somos amáveis ou não. Então a gente recebe influência externa ainda. Nós estamos a 4 dias do Natal. O Natal, você recebe uma influência externa de consumo. A rua está cheia, as lojas estão cheias, amigo secreto para todos os lados, a gente precisa se esconder, porque não tem, né? Dinheiro, nós estamos sendo amáveis, como a gente se esconde para não participar, porque a gente está realmente com o orçamento contado. Então a gente dá uma escondida. Isso não é ser amável, porque a gente está furtando o quê? Falar, não dá. Agora, é ser amável também a gente criticar quem está levado pelo consumo? É complicado, né? Aí por quê? Quando a gente fica criticando os outros, a gente esquece de fazer reflexão sobre o nosso comportamento. E o evangelho, ele nunca é regra, assim, sabe? Colocar as regrinhas prontas. Se fosse regrinhas prontas, seria muito fácil. Por quê? Aí a gente seria como uma inteligência artificial, que a gente vai lá e programa ela a pensar e fazer combinações. Então a gente faz uma combinação. Chegou perto do Natal, a gente se torna amável. Para onde a gente vai, tem gente que faz serviço para nós, a gente é tratado de doutor, senhor, e tudo quanto é adjetivos que a nossa cultura coloca. E aí a gente se sente, mas lá na frente tem uma caixinha de papel escrito caixinha de Natal. E às vezes, se você não coloca, a pessoa fala, que mão fechada. Não é? Existem esses casos que são mais simples ainda. Existem casos que são mais reflexivos, como uma vez entrevistaram um menino que morava nas ruas e ele falou que ele gostaria que todos os dias fossem igual Natal. Aí perguntaram por quê? Porque ele deixava de ser invisível. É invisível. Porque o resto do ano ele era invisível. E no Natal ele se tornava uma pessoa visível. Por que será? Muitos espíritas dizem, a época do Natal, Jesus se aproxima da terra. E o carisma de Jesus envolve as pessoas. Aí você pergunta, que coisa, não? O resto do ano ele fica em casa e de lá ele só chega perto do Natal. E é interessante que até Jesus no Natal vira comércio. É isso que a gente precisa pensar, de ser amável. Não significa que também a gente vai contestar, porque é a forma que a gente é adestrado, condicionado. Com o passar do tempo, nós, enquanto espíritos, vamos começar a imaginar que ser amável é algo que surge de dentro e não de fora. A gente precisa do estímulo de fora? Precisa. A gente precisa praticar o bem para chegar até a virtude? Precisa. O que é praticar o bem? Quando nós, nesta época do ano, doamos coisas ou tratamos pessoas, ou a gente senta, faz uma reflexão. Tem muitas pessoas que se utilizam dessa época para se perdoarem. Está valendo. O que essa mensagem diz que não é só em determinada ocasião ou só em determinado lugar ou só em determinada situação. Ela precisa ser constante. Como se tenha, manter uma postura gentil constante. Mas é difícil.
É difícil. Porque se fosse fácil, a gente não precisava nem refletir. Era simplesmente estar já programado na matéria e a gente fazia. Olha como é. Alguém aqui já parou para pensar que a gente acorda todo dia de manhã? Vou pegar. A gente acorda todo dia de manhã. A gente pensa para acordar? Não. O corpo fala, acorda. Ele descarrega alguma química lá, que ela é com a luz e pá, acordou. Se você abre janela e tudo, fala que até melhora regular o sono do que a gente acordar e ficar no quarto escuro. É acordar, levantar e olhar para a claridade. Melhora até o sono da noite que virá. Se a gente programasse no nosso corpo, se fossem programados seres amáveis, a nossa amabilidade, a nossa doçura, ela seria o quê? Instantânea, seria instintiva. Mas nesse caso, essas situações elas são morais. E para a gente agir de forma moral, primeiro a gente precisa ter inteligência. Tendo inteligência e desenvolvendo essa inteligência, com a inteligência adquirindo o conhecimento, significa que a gente vai desenvolver sentimentos. Quando nós somos amáveis, é um sentimento. Se a gente manter esse sentimento natalino todos os dias, todo dia tem um sentimento natalino. Não exterior, que a gente vai lá e enfeita uma árvore de Natal, coloca pisca-pisca na porta, não é isso. É enfeitar, ou seja, é manter constante o sentimento de todos quererem ficar juntos, sem críticas, e refletindo sobre o ano que passou e a forma como vai fazer no próximo ano. Isso para o espírito faz bem. Então a gente ainda está numa situação de influência material que esta época do ano faz bem. Se a gente não se pôr na loucura de querer resolver tudo em uma semana, faz bem também. Faz bem. Pessoas se reconciliam nesta época. E pessoas também se amarguram demais nesta época. E por que amargura demais nessa época? Porque tem questões mal resolvidas. Todos nós temos nossas questões mal resolvidas. Temos os nossos traumas, mas a gente sempre busca o quê? Quando a gente está em grupo, em pessoas, a gente busca esperança. Então a gente tem que sempre buscar nessa época, longe de todo o comércio, que quem tem gaste, quem não tem guarde, mas que também desenvolva uma forma de fazer uma reflexão de como nós estamos agindo numa postura gentil e afável em qualquer ambiente que a gente esteja. Uma situação também que a gente é em perigo é quando a gente não pratica a empatia, que também é uma forma de ser amável. Compreender ponto de vista alheio é duro. Nossa, mas isso talvez seja hoje em dia uma das formas mais contrárias à caridade que a gente anda por aí, às vezes fazendo automaticamente. E quando a gente faz isso automaticamente, é muito mais por uma influência, às vezes, da matéria. Então, às vezes, olha para as pessoas estão vestidas de uma forma. Aí a gente já cria uma frase preconceituosa, primeiro no pensamento. E aí é que está, né? Se a gente está na via pública, às vezes a gente não fala, porque às vezes existe lei que pode criminalizar a fala, mas internamente a gente reluta.
Esse texto desse espírito Lázaro, ele fala disso, ele não fala da boca para fora. Da boca para fora, existem leis, às vezes, que proíbem a gente de xingar mesmo uns aos outros, ou seja, de cometer injúrias. E por que isso? Porque a sociedade, nós enquanto sociedade, já decidiu que isso é ruim. Então, olha só, precisa ter uma lei escrita que ela faça com que a gente freie os nossos desejos externos, quando a gente externiza os desejos. Internamente a gente ainda continua preconceituando. E por que preconceituando? Muitas das vezes é ponto de vista diferente. Porque dependendo de onde nós vivemos, nós temos uma cultura. Independente de onde o espírito ele reencarne, ele vai ter uma cultura que é diferente da gente. E cultura é uma coisa muito diversa. Influencia até a forma de comer. Para não ficar muito pesado, né, o nosso preconceito, essa época do ano tem a famosa briga da uva passa, que vira piada, né? Mas que realmente em algumas pessoas pode criar até raiva, né? Porque isso é material. Se a gente aprende a dominar isso, se tem uva passa, não come, mas também não precisa esculhambar, né? Tudo. Ou brigar por isso. Não coma. Mas se não tem nada para comer, é muito difícil nessa época do ano uma mesa ter só arroz com uva passa, né? Tem mais outras coisas. Então é dessa forma em que a gente vai colocando esses símbolos que tem por aí de lado um pouco, que eles são materiais, que a gente serve para a gente usufruir, mas aquilo não faz parte da nossa vida. Aquilo não faz parte. Porque no outro dia, a gente vai ter que acordar de novo, e aí limpar a sujeira da janta do dia anterior e seguir. Só que a gente vai seguir com o quê? Vai seguir com aquilo que nós somos, aquilo que nós desenvolvemos. O tanto quanto nós fomos empáticos com as outras pessoas. E assim a gente evita a hipocrisia. Gentileza nas palavras, sem sentimento, é hipocrisia. E as pessoas percebem isso, sabia? Porque a gente percebe. A gente não percebe quando as pessoas não são sinceras. Não estamos falando de mentira. Porque existe aquela mentira que a gente cai. Mas a gente cai na mentira porque, de certa forma, a gente tinha algum interesse. E aí a gente tinha alguma coisa, que, sei lá, um sonho, e alguém vem com o canto da sereia e engana a gente. Não, a gente está falando da insinceridade. Insinceridade, que é a pessoa que a gente sente que não é sincero naquelas palavras. E às vezes a pessoa passa até a acreditar naquilo. E aí é pior, aí além de orgulho e egoísmo, aí a vaidade começa a dominar. Então é essencial que a gente reflita sobre as nossas motivações. Quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, qual é a nossa motivação? Fica difícil, né? Porque todas as horas a gente está encontrando com as pessoas e a gente vai encontrar com uma pessoa, vai cumprimentar a pessoa e primeiro a gente fica parado pensando na motivação. Aí a pessoa vai achar que a gente está, né? A pessoa está parada, não. Como se diz, né? Um capítulo do Evangelho que fala sobre a prece. Recolhe-te no teu silêncio do teu lar, o lar que se diz em qualquer lugar, né, onde você esteja a sós, você com você mesmo, e ali é que a gente faz as reflexões. Santo Agostinho falava, todas as noites antes de dormir, ele fazia as reflexões dele, ou seja, ele fazia o quê? O que me motivou a agir daquela forma ou dessa forma? Nem todo mundo a gente gosta,
mas a gente não precisa viver em regime de guerra. Esse capítulo 9, ele fala uma coisa interessante, que aos brandos e pacíficos é que eles herdarão a terra. Hoje em dia a gente olha assim, a gente pode fazer uma pesquisa que existem pessoas que recebem troféus pela paz, né? Comendas pela paz, e a pessoa fez guerra, ou ela representa alguém que faça guerra. Aí a gente pergunta, fazer a guerra para ter a paz, né? Não é, é isso que Jesus disse quando ele falava que a paz dele nos daria, mas não era a paz que o mundo preconizava. A paz que o mundo preconiza é assim, é o nosso canto, tá tudo bem, e não funciona assim. Então, quando nós fazemos as nossas motivações, às vezes a gente trata as pessoas de uma forma, uma bondade com tudo, desde que ela faça algo pela gente. Então, como se diz, né? Fulano é um amor, faz tudo o que a gente pede. A gente tem essa frase. Se essa frase nossa é um motivador para que a gente continue tratando aquela pessoa bem, porque ela faz aquilo que a gente pede, significa que a gente está em perigo. Ainda está em perigo. E por último, que é bem interessante, que se coloca nesse texto, que ele coloca, é valorizar ambiente doméstico. O que é o ambiente doméstico? Aí muita gente chega e fala que é o lar. É o lar, é onde nós moramos. Mas também pode se estender, se a gente for pensar hoje, até na vizinhança. Até na vizinhança. É complexo. Tem um negócio que chama renúncia. Às vezes a gente gosta de ouvir um som um pouco mais alto. Quantas vezes a gente reflete se o nosso som alto não atrapalha o vizinho? Né? Será que atrapalha? Aí já pensou nisso? A gente já chegou a perguntar se atrapalha? Aí o vizinho também, por uma questão de meio social, não atrapalha não, imagina, mas por dentro pode ser também. Então, às vezes, a gente tem que perceber se atrapalha. A gente tem que perceber. No próprio modo da pessoa falar, não, que isso, não atrapalha, não. Pode ter até ali dentro que atrapalha mesmo. Atrapalha. O que a gente faz? A gente precisa observar. A gente precisa observar. Aí a gente vai imaginar assim, nossa, mas daí o mundo será sem graça, né? Porque nem barulho a gente pode fazer. Aí é que entra aquela situação, né? A gente precisa tudo no nosso tempo que a gente vive hoje, pelo menos fazer a moderação das coisas. A moderação. Se a gente não ponderar as nossas ações, se a gente não ponderar as nossas motivações de como a gente age no ambiente doméstico, de como a gente se comporta na via pública, o quanto nós somos amáveis na empresa só porque no final do ano existe um prêmio do funcionário do ano que vai ganhar lá sua champanhe, um prêmiozinho, e a gente fica trabalhando por aquilo. Aquilo é uma motivação externa que às vezes a empresa coloca para as pessoas não se matarem umas às outras durante o ano. Porque se não colocar algo externo, às vezes, em determinados momentos, a gente precisa de um freio. Então, às vezes, todas essas situações que a gente vê se passar, que a própria invenção do homem é um freio. E, às vezes, tem o freio da própria providência divina. Em muitas das situações, a gente já estudou isso no Evangelho, e até já foi fruto de palestra aqui, às vezes falando de os infortúnios, ou seja, de calamidades da natureza. Os vendavais, isso, fazem com que as pessoas elas consigam refletir, até abaixar a bola um pouco e até ser solidárias e amáveis. Mas são todos de uma vez só? Não. Porque a gente vê que mesmo nos momentos de calamidade, sempre tem um querendo passar a perna no outro.
Mas o que importa é a gente olhar para dentro da gente e fazer essa reflexão das nossas motivações, da gente estar tratando as outras pessoas de forma amável. Se isso é realmente respeito a outra pessoa ou se isso é intenção material. Quando a gente está num ambiente de consumo, às vezes ali a intenção é puramente material. Então a gente precisa se controlar. A gente não precisa levar isso para dentro da gente, a gente precisa separar. É como se diz, nós precisamos viver no mundo, usufruir das coisas do mundo sem que ela nos escravize. Essa época do ano nós não precisamos ser escravos das coisas materiais, como em todas as épocas, mas como essa tem um apelo forte, né? A gente precisa entender o momento, o símbolo. Muitas pessoas elas dão muito mais valor ao símbolo do que a essência daquilo representa. A gente está se encerrando um novo ano, a casa hoje é que ela vai se encerrar, vai ficar 2 domingos sem abrir, né? Esse momento é um momento de reflexão, a casa se fecha mesmo porque ninguém vem, né? Porque as pessoas estão viajando, as pessoas estão isso. Muitas pessoas perguntam, nossa, mas e o meu tratamento? É isso que a gente tem que imaginar uma coisa. Passe é um tratamento alternativo, tá? O do verdadeiro tratamento está no comportamento. Por isso que tem tratamentos dos mais variados possíveis. Existe tratamento com pedra, com luz, com isso, com flor, com vela, com isso, com mar, com... O resultado de tudo aquilo está baseado na fé das pessoas. Às vezes, nessa época do ano, a pessoa se enche de tanta fé, ela começa a ser motivada pelo mundo, a música, isso tudo, e às vezes até as dores passam. E às vezes as dores podem se intensificar, porque às vezes as dores elas são resultado de uma má convivência com família próxima, né? Mas aí entra aquela situação. Em todos os momentos, enquanto espírito, nós estamos sendo provados, tá? O Natal não passa em branco, nós também somos provados. Natal é para nós. Para a evolução do espírito não existe data e nem símbolo. Existe o quê? Aquilo que a gente aprende e aquilo que a gente desenvolve em virtude. Virtude é fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar retribuição. Fazer o bem porque acredita que o bem constrói. Isso é ser virtuoso. Ser amável, sabendo que do outro lado existe uma pessoa que, por mais que ela faça cara feia para a gente, ela também está passando por momentos difíceis. E não importa se é Natal ou se não é. Não é todo mundo no planeta Terra que comemora Natal. E tem pessoas que vieram dessas culturas que não comemoram Natal e estão aqui. Aí a gente fala, nossa, credo. É isso que a gente precisa entender. Aquilo que se diz, os pontos de vista, e ser amáveis com todos. Então, desejamos a todos vocês um bom Natal, e a passagem de ano, né? Apesar de ser só uma volta que o planeta dá em torno do Sol, mas para a gente que está encarnado, representa, tá? Representa sim. Representa que vai começando o verão, representa que a gente pode fazer programação, pode olhar que todo mundo se programa, na nossa cultura aqui, empresa se programa, a gente se programa, está todo mundo na mídia falando o que vai acontecer em 2026. E a gente também precisa, intimamente como espíritos, fazer isso, fazer uma reflexão do que a gente quer para 2026. A gente sempre faz aquele planejamento. Foi dito que a casa vai começar os cursos de 2026 em fevereiro. Vai mudar, começa mais cedo um pouquinho.
Então a gente fala, eu vou me programar para vir nos cursos da casa em 2026. E assim vai. Esse é o ciclo do espírito. Porque quando a gente desencarna, lá a gente programa também. E independentemente de Natal, Ano Novo, há uma programação. Só que olha que coisa, quando chega aqui, a gente programa ser mais amável possível com todos. E a gente é lançado num meio aonde a gente vai receber coice. Aí a gente pensa, não, mas isso está errado. Não, não está errado. Quando a gente fala, eu quero ser uma pessoa mais amável, então a gente precisa estar num lugar diverso. Porque se tiver num lugar onde todo mundo trata a gente bem, aí é fácil ser amável. O centro espírita, a gente fala, nossa, no centro espírita é fácil ser amável. A gente precisa levar isso daqui para fora e daqui para casa. Por isso que todas as preces diz, até na Câmara de Paz fala, que todos nós possamos levar para casa um pouco do que a gente conseguiu aqui. E isso é que a comunhão espera que todos nós possamos levar para 2026, tudo isso que a gente viu aqui até 2025. Em 2026, adivinha, vai repetir de novo. Não esse tema, mas um monte de outro de tema. Porque é assim que a gente aprende. É todo dia fazendo rotinas. Tá ok? Então, que todos nós tenhamos um bom domingo, boa passagem de ano e até a próxima oportunidade, que será em 2026.